A engenheira em telecomunicações Alana Melazzo, em 2015, estava em um retiro de meditação e yoga em um resort, quando teve uma síncope vasovagal, que é a perda transitória da consciência, um desmaio provocado pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. É causado pela redução da chegada de sangue ao coração e cérebro, por ação direta do nervo vago, que faz a conexão entre esses dois órgãos. Esse nervo fica na nuca, e é um momento em que o organismo entra em colapso e ocorre uma tremenda reação orgânica. Ela era uma engenheira que acreditava fielmente na ciência e tinha uma mente cartesiana. A ciência diz não haver provas de vida após a morte, nem de Deus ou de consciência independente do corpo. Ela é uma pessoa de índole bondosa, que acreditava fielmente na cartilha científica. A meditação e a yoga é bastante recomendada pelos meios médicos. Acalma as emoções e centraliza a pessoa, não tem vínculo com a espiritualidade e ela foi para aprender a respirar corretamente e relaxar. Acreditava que a continuidade da consciência depois da morte era uma bobagem, e que a vida terminava com a morte. Hoje ela vê que a verdade é que a ciência sempre negou as provas de milhões de testemunhos de pessoas sérias e confiáveis, que relataram ter experiências espirituais altamente complexas e superiores à capacidade mental de gerar uma ilusão. O pai dela tinha sido diagnosticado com um câncer terminal, então, Alana estava na aula de meditação e yoga durante suas férias em um resort para descontrair. A professora orientava o grupo a fazer movimentos expansivos com os braços e tórax e respiração normal. Em certo momento fez um movimento com o pescoço e teve uma síncope vasovagal muito forte. O cérebro recebe o sinal de que o corpo está morto ou que não funciona mais. Então, ocorre uma imediata parada cardiorrespiratória, que é uma pré-síncope de morte, pois se a pessoa tem alguma doença cardíaca, pode gerar uma parada definitiva do coração. Então, quando fez um movimento rápido com o pescoço para cima, viu que tudo escureceu e se sentiu voando com uma velocidade tremenda como um foguete. Atravessou uma luz muito branca, e essa luz se converteu em milhares de cores e a partir disto foi inundada por um êxtase de alegria. Ela diz que a partir deste ponto, tudo é indescritível em palavras e conceitos, não existe como falar sobre isso. O que Alana viveu lá não existe aqui e quando se fala em alegria para descrever isso, na verdade não é só essa alegria de nossas vidas. É algo muito além dos sentimentos humanos e a palavra mais adequada seria êxtase, no mais profundo sentido da palavra. Alana lembra de sentir muita paz, muito amor, e também confiança e otimismo. Uma confiança diferente da confiança humana, que é limitada e muitas vezes tem ilusões e enganos. Ali estava absolutamente lúcida e plena, como se fosse feita de uma estrutura espiritual que a faz se sentir profundamente eterna e invulnerável. Deixa-se de ser um animal racional inseguro e se torna a eternidade. Na vida como pessoa, a identidade pessoal é fraca, é superficial e débil, porque se alguém te critica, você se irrita, fica insegura, vulnerável. Lá na espiritualidade, naquela situação, se sentia plenamente confortável na existência e não tinha nenhum medo ou insegurança. Os vários relatos que eu vi sobre várias pessoas, me parece que esse sentimento de se sentir em sua verdadeira natureza, ou se sentir voltando para sua verdadeira casa, ou de sentir quem realmente é, na verdade parecem ser as mesmas coisas. Alana atravessou a luz e perdeu absolutamente sua identificação com sua vida na Terra e aquela vida corporal não significava mais nada para ela. Sentiu que sua existência no planeta era uma mentira repleta de sofrimentos e inseguranças. E rapidamente esqueceu de que um dia foi um organismo com cérebro. Estava profundamente realizada ali misturada com aquela energia maravilhosa. Os conceitos da vida material não existem lá. E os conceitos do mundo espiritual não existem na Terra. Você é absolutamente indestrutível, não tem motivo para ter medo de nada, se sente maravilhoso ou se misturar naquela poderosa energia. Então, todos que se incorporam neste poder amoroso, não querem voltar para sua vida física, mesmo que tenha filhos ou pessoas que ama muito. Simplesmente sente que tudo está bem e que o sofrimento na Terra é uma ilusão. Não se preocupa com quem ficou na vida física, pois é tudo uma fantasia que nos faz esquecer quem realmente somos.
Os apegos afetivos e vínculos terrenos deixam de fazer sentido. Ela diz que o cérebro impede o espírito de ser realmente feliz, e não conhecemos a felicidade verdadeira. Está escravizado em um corpo muito denso e pesado e tudo depende da função orgânica. E o organismo é muito limitado. Os pensamentos e emoções são pesados e cansativos, mas estamos aqui nesta existência porque isso será bom para nós. Alana não tinha mais identificação consigo mesma como pessoa, nem com seus vínculos familiares. Não tem mais as preocupações de pessoa, nem apegos e necessidades humanas. Sua constituição mudou e ela tem outra natureza. Sente que voltou a ser quem realmente era e está em êxtase. Mas esse esplendor nada tem de semelhante com qualquer emoções orgânicas de felicidade. Era algo que só uma estrutura espiritual poderia sentir. Era um êxtase que permanecia sempre sereno e equilibrado. Se viu rodeada de pessoas e haviam muitos seres ali. Ela olhava para o rosto de cada um e era indescritível. Eram belos, mas isso não era o que a deslumbrava. O rosto deles transmitia através do olhar muita paz, serenidade e confiança. Eram pessoas na mais pura positividade, não tinha nenhuma expressão de preocupação ou medo ou insegurança nem dor. Lembra de pensar neste momento que era igual a eles. Se sentia profundamente vinculada às entidades e a si mesma, e eram uma só estrutura de energia. Havia um tremendo fluxo energético de beatitude nesta dimensão. Muito além das possibilidades humanas, não tinha nenhuma negatividade ali e tudo era perfeito e superava a palavra perfeição. Havia algo semelhante a melodias magníficas e os olhos deles transmitiam muita paz, muita serenidade, muita eternidade. A maior alegria que uma pessoa tenha tido na vida não é nada comparado àquela maravilhosa potencialidade da dimensão espiritual. Ela lembra que quando saiu de seu corpo não ficou sobre ele observando. Simplesmente saiu como um foguete em uma sensação de subida e atravessou a luz. Quando se tornou parte desta dimensão de luz, parecia que tinha estado ali por toda a eternidade, pois havia a sensação de retornar para a fonte. Então, esqueceu que teve uma vida corpórea, pois estava absorvida por aquele lugar. Durante sua vida corporal no mundo, nunca sentiu encaixar bem em lugar nenhum. Mesmo estando em casa, não se sentia totalmente relaxada e em paz, pois existiam preocupações e obrigações frequentes. Sempre havia um incômodo ou desconforto, durante sua vida terrena em uma estrutura física. Então, na dimensão espiritual, estava totalmente realizada e completa. Tinha uma plenitude, uma realização de ser sua verdade mais profunda. Então, viu uma mulher sentada em um trono. E tinha a sensação que um pouco atrás de si, tinha duas presenças que a acompanhavam. Não olhou para eles, mas teve a impressão de que eram duas crianças. Então percebeu uma força atrás de si que a puxava, a incomodava, a perturbava e perturbou sua vibração positiva. Foi a primeira vez que sentiu algo negativo. Surgiu a necessidade de se virar para olhar e havia escuridão quando olhou, então uma tremenda força involuntária a sugou e entrou nesta negritude e se sentiu caindo. Foi sugada e foi entrando na obscuridade que foi a envolvendo, e todo aquele reino maravilhoso de luz foi se distanciando e sumindo rapidamente. Era uma velocidade muito grande. Tentou resistir e continuar lá, mas era inútil tentar resistir àquela força tremenda. E escutou uma voz dizendo: "Volte, Alana." Neste momento relembrou que era Alana e que tinha uma vida em um corpo humano. E tentou não retornar para seu corpo, pois estava em um estado de perfeição e retornaria a um lugar apertado, limitado e cheio de frustrações e dissabores. Então afundou em uma sensação de queda, e sentiu uma sensação de esmagamento cada vez maior, como se um rolo compressor a estivesse empurrando para dentro da sua cabeça. Se assustou muito, pois se sentiu encarnando na sua estrutura física, e não sabia o que estava acontecendo. Sentiu uma dificuldade de pensar, e depois sentiu sensações e emoções que na outra dimensão não se sentia. Demorou algum tempo para abrir os olhos, pois estava se readaptando ao organismo. Teve dificuldade em movimentar a boca para falar. Entrou dentro do cérebro e depois se expandiu pelo corpo, mas estava tudo escuro e se materializando, e foi assustador e estranho. Voltou a sentir a grosseria cerebral com a ansiedade, medo, dor, culpa e angústia.
Sentiu como é ruim ter uma massa encefálica inquieta, cheio de hormônios e desejo de sobrevivência. Sentiu o peso das emoções e como tudo depende do estado rude da mente para funcionar. Disse que é muito desagradável. E percebeu a parte biológica mandando respirar, sentiu o peso físico. Foi deixando de ser um espírito livre e retornando ao corpo, e era como se recarregasse todas as informações de sua vida física, como quem coloca um pendrive e descarrega as informações dentro. Abriu os olhos e sentia a frustração de achar que esse mundo era uma mentira absoluta. Ela não era aquele corpo chamado Alana. Tudo parecia ser falso. Sentiu um sentimento profundo que esse mundo não é bom, e não sentia necessidade de buscar nada quando esteve no mundo espiritual, pois já tinha tudo lá. Sentiu que tinha um corpo de 300 quilos com uma densidade emocional muito grande. No mundo espiritual tudo era leve e muito lúcido. Relembrou como o corpo cansam e tem obrigações de trabalhar e as preocupações e limitações. Mas conseguiu compreender que é nossa obrigação viver essas experiências na Terra, neste ambiente pesado, denso, desagradável e que não se compara com aquilo que realmente somos. Estava deitada no chão e não conseguia abrir a boca no início. E a professora estava balançando ela para se acordar e Alana ficou chocada pois não acreditava em espiritualidade. Mas esteve em uma dimensão paralela, sem matéria, estando feita de energia vibrante e 1000 vezes mais lúcida que o plano físico. Se sentia muito lenta no raciocínio e nos movimentos, pois o corpo era muito pesado e débil. Alana diz que essa voz que manda voltar é provavelmente a energia do corpo físico puxando o espírito para se materializar novamente dentro da estrutura física. Alana diz que se houvesse uma pessoa com aquela beleza física e emocional aqui na Terra, ficaríamos hipnotizados olhando para elas pois gerava uma transmissão de confiança e paz inacreditáveis. Porque ela diz andar pelas ruas e ver rostos cansados, olheiras, olhares tristes e desiludidos. Ela acha que todo esse peso da existência esmaga nossa essência bondosa e pura, e expressamos e reagimos de forma imperfeita e desagradável. Ela retornou e viu como nada brilhava neste mundo. As coisas e pessoas pareciam estruturas mortas, estagnadas, sem energia vibrante. Teve uma sensação de empobrecimento ao retornar. Parecia que tudo era falso e sem energia nem vibração. Os seres luminosos da espiritualidade eram vivos, vibrantes e aqui tudo era empobrecido. A realidade aqui é bem irreal se comparado com o outro mundo. Teve uma profunda compreensão que esta dimensão material é uma grande mentira. Se sentia cheia, completo, realizada sem precisar de nada para se alegrar. Não necessitava de nada. Não tinha carência emocional nem angústia. Ela procurou pesquisar sobre experiências de quase morte e descobriu o livro de Dr. Eben Alexander. Leu e chorou muito, pois viu que ele descrevia tudo de forma idêntica à experiência dela. Ele diz que é uma hiperrealidade e é exatamente isto. É tão real que não se pode contar pois aqui neste mundo não é muito real. Dr. Eben também fala da volta ao corpo como algo miserável e desagradável. E ela viveu isso. A ida é maravilhosa e a volta é ruim. A volta é se materializando e é bem grosseiro. Estava extremamente mais consciente e alerta que o normal. Alana sente intuitivamente que existe uma lei espiritual que reagirá contra quem matar, manipular, explorar, fazer danos, aborto. E não se pode atentar contra nada. Deve respeitar e ser empático e não intervir nunca para prejudicar outro ser. Alana diz que quando alguém está desesperada e precisa de ajuda, a pessoa que percebe. Então, nesta situação algumas pessoas intervêm para gerar danos, manipular, explorar e iludir. Ela sente que essas coisas não acontecem por casualidade. Essas pessoas negativas vão sofrer consequências no mundo espiritual. Diz que esse mundo já é denso e cheio de sofrimentos, então para algumas pessoas, a situação pode ficar muito pior quando morrer, pois o sofrimento é ilimitado em dimensões inferiores, e Alana aconselha a não fazer nada contra si, nem contra os outros. Se responsabilize, ame e não manipule, deixe o mundo fluir, porque existe uma inteligência universal manejando tudo isso. Se renda sem ser derrotado e não se sinta não amado pela vida. Confie na existência. Errar é humano, mas não faça mal a ninguém. Essa foi a experiência de Alana. Se gostou do vídeo e quiser se inscrever, eu agradeço.
Se quiser dar um gostei e comentar, seria muito gentil. Obrigado!